Sejam muito bem-vindos, queridos alunos, para mais uma aula, mais uma exposição, e entraremos agora no livro de Juízes, um dos livros onde vai retratar um período muito tenebroso e triste da história de Israel, que nós veremos na aula de hoje, tá bom, pessoal? Então vamos adentrar aí do capítulo 1, capítulo 2, o que vai ser tratado aí. Logo no começo ele vai falar sobre novas conquistas que as tribos de Israel aí dominaram e fizeram na terra que Deus havia prometido a Abraão, Isaac e Jacó, ok? É isso que vai retratar logo nos primeiros capítulos, logo após a morte de Josué, o grande líder, o grande conquistador e estrategista militar. Eles começam a conquistar mais terras. E também dentro desse contexto, o anjo do Senhor, mais uma manifestação que vinha como homem, provavelmente do próprio Cristo, ele aparece provavelmente aos líderes do povo ali, e exorta eles a ser temente a Deus, a andar nos caminhos de Josué, porque eles já estão infiéis. Logo após a morte de Josué, eles ficam infiéis a Deus, já começam a se esquecer de tudo o que fez. Quando não tem líder de Deus sobre o povo, é isso que acontece, o povo se esquece das coisas de Deus, pessoal. E isso é muito triste. E aí o que acontece? Deus começa a permitir o quê? A servidão. O que é servidão? Outras nações vêm sobre eles, guerrear contra eles, subjugar, ou seja, vencer eles. Eles acabam tendo que ficar pagando tributo para essas nações, né? Ficar serviçais deles. Não era escravo, mas preso, ter que trabalhar de graça, mas acabava tendo que pagar tributo, responder para essas outras nações. E a primeira aqui que vai subjugar eles aqui é o povo da Síria, não é a Síria. Tem Síria e a Síria, são reinos diferentes. E aqui a Síria com o rei Cusã vai vir sobre eles e vai exercer servidão, ou seja, eles vão se tornar quase que servos desse rei da Síria. E aí eles vão clamar a Deus e Deus vai começar a levantar juízes. E levanta aqui, ó, Otoniel, um juiz quase nunca pregado e falado sobre ele. Otoniel é levantado, levanta homens de guerra e consegue pelejar aí e sair dessa servidão aí do rei da Síria. E logo na sequência também eles vão se tornar novamente escravos de um povo, de uma cidade chamada Eglon. Interessante que aconteceu o seguinte: eles se afastavam de Deus, começavam a ir para o caminho da idolatria, esqueciam o Senhor, faziam o que era mal aos olhos de Deus. Aí Deus deixava uma nação levantar, vir, oprimir, castigar, guerrear contra eles. Eles ficavam tristes, amargurados, tornavam-se escravos serviçal. Aí eles voltavam a clamar a Deus, buscar a Deus, e Deus levantava alguém, pela sua misericórdia, para libertar eles. Tá muito diferente dos dias de hoje não, né? Quando tudo tá indo de vento em popa, tá tudo andando bonito, tá tudo andando bonito. Ninguém quer olhar, vamos supor que é a cruz de Cristo, né? Ninguém quer ficar olhando pra cruz, buscar socorro não. Aí quando vem umas marés ruins aqui, aí todo mundo quer buscar socorro, todo mundo quer voltar pra cruz, todo mundo quer, Deus, me ajuda. Era o que estava acontecendo com eles, e Deus é misericordioso, pessoal. E agora que contra o povo de Eglon, Deus vai levantar um juiz chamado Eude. Eude vai ser também um dos libertadores aí do povo de Israel. Esses aqui não são os clássicos que talvez você já ouviu falar e nós vamos chegar neles, né? Esses daqui são aqueles que quase ninguém ouve falar e nem é pregado sobre eles, pessoal. No capítulo 4 ao capítulo de número 5, aí de 4 a 5, vai ser tratado o quê? Mais uma vez eles vão se tornar servos ou servidão sobre o rei Jabim, que era o rei de Canaã. Canaã era a região maior que Deus prometeu para Abraão, Isaac e Jacó. E aqui sempre tem uma pergunta, né? Nossa, mas que negócio estranho, né? Deus manda esse povo entrar lá e expulsar todo mundo, matar criança, matar todo mundo, né? Isso não é maldade? Tá tomando a terra deles, né? A terra não era deles? Não, pessoal, a terra não era desse povo que estava lá. A terra não era dos filisteus, nem dos jebuseus, nem dos amorreus, nem dos heteus. Não era. Porque lá atrás, no livro do Gênesis, nós vemos que Abraão vai nesses lugares aqui, nessas propriedades, e Abraão compra todas essas terras das pessoas que moravam ali naquela época. Então isso daqui era de Abraão, ele comprou. Só que quando eles ficaram escravos lá no Egito, ficaram desapropriados, as pessoas chegaram e tomaram conta daquela terra, não tinha mais ninguém lá, então eles só estão reavendo o que era deles. É tipo uma integração de posse, mas está sendo à força porque eles não iam querer sair. Então é isso que acontece, para você entender, para não ficar, nossa, mas que Deus mal, manda lá tirar a criança, matar todo mundo. Não, eles estão pegando de volta o que é deles, o pai deles, o descendente dele tinha comprado toda aquela região, tá bom? Então aqui no capítulo 4, capítulo 5, eles vão estar na escravidão aí, né? Subserviçais aí, né? Servindo a Jabe, rei de Canaã. E aqui vai levantar uma mulher ilustre chamada, aqui ó, Débora, e ela vai ser a profetisa, ela se coloca como mãe de Israel. Era uma senhora, pessoal, e era uma grande profetisa desses dias que Deus levantou, e ela manda ir atrás, né, manda notícia a um homem chamado Baraque, que Deus havia chamado ele, capacitado ele para ele liderar um povo, para poder libertar
eles da mão aí do rei de Canaã, ok? E depois dessa libertação, dessa vitória, graças ao bom Deus, Débora vai levantar um cântico a Deus. É isso aí, ela vai levantar um cântico a Deus. Do capítulo 6 ao capítulo 8, capítulo 6, 7 e 8, o que vai ser trabalhado? A história de um líder famoso. Esse talvez você já ouviu falar e já viu pregação sobre ele. Quem que é? Gideão. O anjo do Senhor aparece a Gideão, o povo está sendo aqui submisso, exercendo servidão sobre os midianitas, que era um povo muito forte nessa época aqui. Eles estavam sendo subservos dos midianitas, e Deus aparece ali a Gideão, né? O anjo de Deus aparece a Gideão, fala: homem muito valoroso, e ele estava malhando trigo no lagar. Veja que interessante, ele não estava medindo esforços para trabalhar num período difícil. Lagar, pessoal, era uma espécie de um lugar onde você pisava uva. E aqui tinha um lugarzinho aqui que escorria o suco da uva e caía em outro lugar aqui. Esse suco era extraído para se tornar ou suco de uva ou vinho. E não era lugar de malhar trigo. Trigo não era malhado, porque trigo malhado ali, a ideia é de ser batido mesmo para poder sair ali o fruto do trigo, para dar massa, para fazer bolo, fazer pão, enfim. E por que ele estava malhando aqui? Porque nesse contexto aqui, os povos midianitas estavam saqueando os celeiros, os estoques dos hebreus, né, do povo de Israel. Então ele foi para um lugar mais escondido, que não era um lugar apropriado para malhar grãos, né, trigo, para poder ter ali a guarda da comida para sua família. Eles viviam muito disso daqui na época. E Gideão vai levantar aí 300 homens para poder batalhar contra milhares de midianitas, né? Vai ter lá o momento em que Deus manda ele ir para um rio para fazer um teste, né? Para saber quem estava apto ali para poder ir para a batalha. Logo no começo ele manda Gideão falar para o povo ali o seguinte, ó: quem não quiser ir para a guerra tem medo de morrer. Tô parafraseando, tá? Parafraseando, já tô trazendo a interpretação mais clara, assim, mais para os dias de hoje. Não vou usar os mesmos termos bíblicos, mas assim, nos dias de hoje, o que aconteceu? Você tem medo, você que não quer ficar sem mulher, não quer morrer, então volta para sua casa. Então foi diminuindo ali o grande número que ele havia levantado de soldados para ir batalhar contra os midianitas. E no final Deus manda ele fazer um teste no ribeiro lá. O teste era para ver quem estava atento, né? Quem bebia água de forma atenta no ribeiro, esses ia para a guerra. E só levantou quantos? Para ir contra milhares de midianitas? 300 homens aqui foi levantado para poder guerrear. Interessante que esses homens aqui praticamente nem batalhou, porque no dia da batalha Deus mandou eles irem ali com trombeta na mão, com vasos, com tocha na mão, e quando chegou perto eles derrubaram esses vasos no chão ali e gritaram com grande voz, e ali o povo começou mesmo a fugir, se autodestruir. Os midianitas começaram a ferir o outro ali na escuridão, talvez pensando que era o inimigo que chegou. É um milagre de Deus, né? E aí eles conseguiram vencer aqui os midianitas. Passado isso, o povo quer colocar Gideão como governador, como líder, que provavelmente ele seria o primeiro rei de Israel. E ele rejeita governar sobre o povo, ele não quer. E aí passa o período de Gideão e ele morre, pessoal. Um dos maiores juízes aí mais pregados, né? Todos foram importantes, mas esse aqui é um dos mais famosos. Esse e um outro que nós vamos trabalhar aqui ainda sobre ele na aula de hoje. No capítulo de número 9 vai ter a história de Abimeleque, que era ali o rei de Samaria, chamado nesse contexto de Sequim. Samaria depois vai vir ser dos judeus, né, do povo de Israel. 10 tribos vão sitiar lá por um bom tempo, nós veremos isso mais à frente. Mas aqui para ele governar, ele mata, ó, esse homem tinha irmão, hein? Ele mata 70 irmãos deles, pessoal. 70 irmãos que ele tinha, ele matou para poder se tornar rei. E quando ele vai reinar aqui, ele reina por 3 anos sobre todo Israel. Então acabou que ele se tornou um rei também sobre o povo hebreu que estava ali. Se tornaram escravos, subserviçais também dele, tinha que ficar amando dele. E aí vai retratar a história dele, uma história até que mais longa, né? Para falar tudo o que aconteceu. E depois ele vai em uma batalha para uma cidade chamada cidade de Tebes. E ali tinha uma alta torre, vamos supor que tem uma torre aqui, tem uma torre. E lá de cima, quando ele estava passando embaixo, uma mulher jogou um tijolo que caiu na cabeça de Abimeleque e lhe quebrou o crânio. E ele, vendo que ia morrer, seria uma morte humilhante, morrer pelas mãos de uma mulher, ele pede para um dos soldados que estavam ao seu lado ali, que matasse ele a espada, e ele é morto à espada. E diz o texto que aqui Deus vingou o que ele fez com 70 irmãos dele, e o desprezo que ele trouxe para toda a casa dele, e assim acaba esse governo aí de Abimeleque sobre todo Israel, que durou apenas 3 anos, e eles não estão mais sendo servos aí. Diz que os hebreus, os israelitas, voltaram para suas tribos, para sua casa, não são mais servos deles, tá bom? No capítulo de número 10 aparece aqui 2 juízes, também pouco pregado, quase não é falado sobre eles, Quetola e Jair. São juízes que vão exercer
essa função de libertador em um período que tanto os filisteus e os amonitas estavam ali sendo uma pedra no sapato, um espinho, né, como arguilhão ali nas suas ilhargas, né, como espinho nas suas ilhargas. E Deus disse isso lá atrás: quando vocês entrar nas terras que eu tenho prometido a Abraão, se vocês não expulsar os povos dali, não acabar com eles, eles serão como espinhos na carne de vocês. Tentar fazer um espinho aqui fica feio. Aqui seria como espinho nas suas carnes, ou seja, pedra no sapato, fazendo pro dia de hoje. Vocês não podem conviver no meio deles, porque vocês vão acabar sendo que nem eles, indo para idolatria, fazendo as mesmas coisas que eles fazem, pessoal. Então, aqui por isso que Deus levantava juízes para libertar eles da escravidão, da servidão desses povos e tirar esses povos de perto deles, tá bom? Então vai ter também esses dois juízes aí, Tola e Jair, no capítulo de número 10. No capítulo 11 a capítulo 12 vai ter aí o juiz também, esse também que é bem famoso, chamado Jefté, que era filho ali, numa ideia ali, os irmãos não queriam muito que ele ficasse em casa, porque era filho do pai dele com outra mulher, então eles chamavam essa mulher de meretriz, prostituta, e ele era meio que desprezado, né? E Deus vai usar Jefté para livrar Israel de Ibzan, Elon e Abnon, juízes, né? Também são juízes, né? São juízes. E outra, né? Além de Deus usar Jefté, aqui é um dos que mais vai ser ilustre aqui nesse período aqui que Deus usou esses juízes, né? Ibzan, Elon e Abnon. Jefté vai se destacar mais porque ele fez um voto a Deus. O voto que ele fez foi o seguinte: se eu for em batalha e eu voltar e o Senhor me der vitória, a primeira coisa que eu vim sair da minha casa, eu vou oferecer em holocausto. E aqui tem um grande embate teológico, porque quando ele volta da guerra, a primeira pessoa que ele vem sair da casa dele é a filha dele, pessoal. E ele só tinha essa filha. E aí tem o grande drama: será que Jefté matou a filha dele em holocausto? Eu entendo que não. Há pessoas que entendem que realmente ele matou ela em holocausto. Eu entendo que não. Por quê? Porque feriria leis do Eterno, do Deus de Israel. Lá atrás, no livro do Êxodo, ali no Deuteronômio, em toda a citação da lei, Deus proíbe sacrifício de seres humanos. Lá com Isaac, lá atrás com Abraão, foi um teste. Deus não deixou Abraão matar Isaac. Foi só um teste, porque naquela época já tinha sacrifício de seres humanos. Então Deus proíbe essa prática, porque é uma prática pagã. Deus não aceitava seres humanos como sacrifício. Isso é uma prática pagã. Então o que acontece? O que nós entendemos? Diz o texto que ele cumpriu esse voto e a filha dele morreu virgem. E por alguns meses ela chorou a virgindade nas montanhas. E diz o texto bíblico que foi aí que nasceu o costume em Israel. E aí nós entendemos que costume. Bom, a melhor interpretação é que ele cumpriu que voto? O que ele fez? Ele cumpriu o voto de holocausto, né? Ele falou que oferecia em holocausto primeiro aquilo que saísse da casa dele, né? Ele faria um sacrifício a Deus, mas ele cumpriu o voto de holocausto no sentido que a lei mandava. O que era prescrito para ser oferecido como holocausto? Filho de boi, né? Um bezerro, um novilho, ou cordeiro. Era isso que era oferecido como holocausto. Então nós entendemos que ele ofereceu o holocausto como era prescrito pela lei, para Deus aceitar, e na verdade a filha dele foi oferecida a Deus no sentido dela ser uma celibatária. O que seria isso? Ela não poderia casar e não poderia dar filhos a ele. Por isso que diz que ela foi chorar a sua virgindade nas montanhas com as suas amigas por alguns meses. E aí diz que nasceu o costume em Israel. Alguns entendem que é o costume de mulheres serem separadas para Deus, tipo aquela vocação de tipo, eu não vou casar, eu vou permanecer aí sem casar e sem ter relação sexual só para servir a Deus. E a Igreja Católica pega aqui uma base para freiras. Tá vendo? Também é uma ideia que a própria Igreja Católica pega uma ideia para freira, que na verdade então ele não teria matado ela. E isso para ele foi até pior do que matar ela. Por quê? Ou foi a mesma coisa do que matar ela? Porque ele não tinha filhos, então ia acabar a genealogia dele, a descendência dele ali. Acabou a descendência de Jefté. E para um hebreu, gente, a pior coisa que tinha era não ter descendência, porque o seu nome sumiria do meio do povo. O dele ficou gravado porque ele foi um juiz aí, libertador do povo, tá? Então tem essas duas posições, que ele realmente matou e tem que ele não matou. Eu entendo que ele não matou, que ele não fez isso porque não é citado tal ato na Bíblia Sagrada. Se ele tivesse feito isso, com certeza tinha sido citado em outro momento da Bíblia, porque isso aqui foi algo terrível, né? Se ele ofereceu um ser humano, a filha dele em holocausto, isso teria sido citado. Porque um outro fato que vai acontecer aqui nesse período é citado aqui, que é um ato também tenebroso, né? Vai chegar lá. Então tem essas duas posições, a posição que o professor Wesley defende é que ele não matou a filha dele, mas sim ele ofereceu o holocausto como manda a lei, e a filha dele permaneceu virgem, que para ele foi a mesma coisa dele ter morrido, que ele não teve descendente. Do capítulo 13 a 16 vai ter a história do juiz mais conhecido por todos, que é a história de Sansão. Eles estão agora sob o domínio dos filisteus e Deus vai levantar Sansão. Aqui é muito bonito, o próprio Deus aparece na teofania, né? O anjo do Senhor aparece, a mulher aqui, a mulher de um homem, e vai falar que
ele vai ter um filho, né? Vai ter um filho e através desse filho aqui vai começar a libertar Israel da mão dos filisteus. E depois esse homem vai orar a Deus para que mais uma vez esse anjo apareça, esse homem apareça e diga como esse menino vai ser criado. Então o anjo do Senhor vai aparecer e vai falar que ele não pode tocar em fruto da videira, não pode tocar em nada morto, que ele é nazireu. O que era nazireu? Era um voto que tinha a Deus, que já também foi, nós vimos lá no livro do Êxodo. Era um voto que não passava a navalha na cabeça, tá? E também não podia tocar em nada que vinha da videira, não podia chupar uva, não podia tomar suco de uva, não podia tomar vinho e nem outro tipo de bebida forte ou alcoólica e nem tocar em nada à beira da morte. Nós vamos ver que Sansão quebrou sim esse voto aqui quando ele mata o leão lá em uma peregrinação que ele está fazendo com seus pais e depois na carcaça do leão vem abelhas lá e faz um favo de mel e ele toca lá e come esse mel. Ali mesmo ele já havia quebrado esse voto de nazireu com Deus e depois também quando ele revela para Dalila, né, da onde que vinha ali a ideia da sua força, não vinha do cabelo, mas era um voto que ele tinha com Deus. E aí tem essa história trágica de um homem que foi escolhido desde o ventre e que lá em Juízes, capítulo 16, verso 30, ele diz, morra eu e os filisteus, e ele tem uma morte lá meio que terrível, né, derrubando o templo sobre ele e sobre todo mundo que estava ali. Essa é a história do juiz chamado Sansão, que teve uma vida meio que bem longe de Deus aí, fez muita coisinha errada, mas Deus, por ter escolhido, ainda mandava o Espírito sobre ele de tempo em tempo para libertar Israel da mão dos filisteus, tá bom? E foi esse filho que Deus deu aí para Manoá, né? E também para a mãe de Sansão, esse homem aí que é um dos mais pregados como juiz. Do capítulo 17 ao capítulo 18 vai falar a história de Mica, né? Que ele vai roubar a mãe dele. Para vocês verem, pessoal, como o texto diz aqui no livro de Juízes, que cada um fazia o que bem queria nessa época aqui, porque não tinha líder. É um período tenebroso, o povo fazia as coisas bizarras. Olha o que está acontecendo aqui. Esse homem chamado Mica, que era das montanhas de Efraim, né? Ele tinha a mãe dele e ele roubou a mãe dele. Depois ele vem para a mãe dele e fala, mãe, eu te roubei, estou te devolvendo o dinheiro. A mãe dele pega o dinheiro e fala, meu filho, você é bendito de Deus. Pega esse dinheiro e vai lá e compra para nós, manda fazer imagem de escultura. Fazer ídolos, pessoal. Olha o que está acontecendo dentro de Israel, povo de Deus. E aí ele faz ídolos, né? Faz ali uma casinha para guardar esses ídolos. E um certo levita, né? Levita que depois se tornaria sacerdote, tá passando pelas regiões de Efraim. Ele conversa com esse levita e ele quer contratar esse levita para se tornar um sacerdote particular. Gente, já tinha um tabernáculo em Siló. A adoração era lá, o culto era lá, era para ser levado sacrifício lá. De ano em ano eles teriam que subir em Siló para levar sacrifício, para levar contribuição, levar dízimo. Tinha que fazer isso, estava em Siló, era mandamento. E aqui ele vai ter um sacerdote particular para ele, corrompido, com ídolo dentro de casa. Isso aqui estava acontecendo em Israel nesse período, para você ver como que o povo agia em um período que não tinha líderes sobre o povo temente a Deus. Isso aqui é cruel que acontece. Vai do capítulo 17 ao capítulo 18, para nos mostrar como que estava aqui a vida espiritual do povo no período de Juízes, pessoal. Isso aqui é lamentável. No capítulo 19 a capítulo de número 20, o que vai acontecer aqui? Os homens de Gibeá, que é onde que estava ali a tribo de Benjamim, eles vão abusar de uma mulher do levita, né? Vão estrupar ela. Esse levita foi buscar uma mulher lá na cidade de Belém, né? Uma concubina dele, e tá vindo embora para os seus termos. E quando ele passa pela cidade de Gibeá para buscar descanso por conta da noite, os homens veem ele entrando na casa de um senhor e querem abusar do levita. Olha a promiscuidade, pessoal. Olha como é que estava aqui. É tribo de Benjamim, galera. É um povo que veio Deus trabalhar, são descendentes do povo que veio lá do Egito. Não estava tão longe aqui, já tinha passado alguns anos, mas eles tinham na memória ainda tudo que Deus fez. Então eles querem abusar do levita, o homem da casa fala que não, que ele tem a filha dele ali, tem a concubina do levita, e pega então a concubina dele, e a concubina é abusada a noite inteira. E chegando amanhãzinha, ela vai cambaleando, cai na porta da casa ali, e ela acaba ali praticamente falecendo. E o que ele faz, esse levita? Ele faz algo mais terrível ainda. Ele reparte, ele esquarteja essa mulher, pessoal. Ele esquarteja essa mulher em 12 pedaços. E manda um pedaço para cada tribo de Israel e fala o que foi feito para ele, pessoal. Olha para você ver o que aconteceu. Sabe o que aconteceu? Quando esses pedaços chegam nas 12 tribos de Israel, eles decidem vingar o levita. Sobem lá para o lado de Gibeá, onde estava a tribo de Benjamim, e quase que destrói toda a tribo de Benjamim. Quase que a tribo de Benjamim foi riscada do mapa por conta do pecado que eles cometeram aqui contra a mulher do levita, pessoal. E aí chega o capítulo de número 21, tem a ruína de Jabes Gileade. O que é Jabes Gileade? O nome da cidade onde habitavam os benjamitas, né? Tribo de Benjamim. Eles estão praticamente quase que extintos. Aí tem uma reunião entre os cabeças das tribos de Israel, e eles falam, gente, nós vai deixar acabar com uma tribo, são irmãos nossos,
E aí eles decidem para não deixar acabar, porque tinha poucos homens, lá quase destruiu tudo, porque quando eles invadiram lá para vingar o levita, que teve a concubina estrupada, eles entraram em um acordo que não ia deixar ninguém da tribo deles, né, casar com homens da tribo de Benjamim, com os que sobrou vivo. Ó, vocês não vão casar com ninguém, vocês se viram aí agora aí e tocam o barco. Então a tribo estava quase se extinguindo, ficando extinta. E aí, para não ficar extinta, eles entraram em consenso, né, entraram em acordo e decidiram enviar algumas mulheres lá das tribos para poder casar com os homens de Benjamim, para não acabar com a tribo de Benjamim. E termina o livro, pessoal, termina o livro de Juízes, no capítulo 21, no último verso, falando o seguinte, que cada um fazia o que queria porque não tinha rei sobre Israel. Que tempo tenebroso e difícil foi esse período chamado período de Juízes em Israel. Este é um dos períodos mais negros e mais tenebrosos que teve entre o povo de Israel. É especulado que esse período durou cerca de 300 a 310 anos. Outros vão jogar para menos, outros para mais, mas foi mais ou menos esse tempo que durou esse período terrível depois que o povo entrou nas terras prometidas, ok? Eu espero que você tenha gostado da nossa aula do livro de Juízes e tenha aprendido aí sobre alguns juízes da Bíblia que talvez você nem tenha ouvido falar até hoje. E eu te aguardo para a nossa próxima aula para continuar a nossa exposição bíblica e até a próxima aula com a graça de Cristo Jesus.